Olá, gente. Vou esperar aí algumas pessoas entrarem. Vou adicionar aqui um comentário. Tô colocando aqui que hoje eu vou falar sobre um bloqueio que eu descobri que eu tinha recentemente. Descobri que eu tinha, e até por isso esse é o motivo dessa live. Bora. E vou escrever errado, vou. Bora lá, gente, cadê vocês? Esperar surgir alguém aqui para conversar comigo, até porque eu não avisei que eu iria entrar, então eu tenho que aguardar alguns minutos pro pessoal entrar. Vou ver se aqui eu consigo. Tô colocando aqui. Olá! Temos uma pessoa aqui, duas. Será que é para vocês que eu vou contar hoje sobre um bloqueio meu? Meu coração tá queimando e eu resolvi entrar aqui do nada para falar com vocês. Olá, Genival! Olá, Arthur! Tudo bem? Boa tarde! Gente do céu, que desafio que é aparecer nessa plataforma aqui, né? Ainda mais para falar de bloqueio. Quero abrir meu coração para vocês hoje. E aí eu resolvi do nada abrir essa live aqui, acreditando que esse é um dos passos que eu tenho que dar para romper aí esse meu bloqueio. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou aguardar mais um pouquinho para ver se mais alguém vai entrar ou não. Mas eu falei para Deus que se duas pessoas entrassem, eu já tenho duas aqui, que eu ia falar disso para alguém hoje, independente de quantas pessoas aparecessem aqui. Eu sei que é feriadão, deve ter um monte de gente dormindo nessa hora, né? Eu tô aqui no batente. E aí eu resolvi, acabei de almoçar, resolvi aparecer aqui para falar um pouquinho para vocês. Ai, gente, sobre algo que tá queimando no meu coração. Quem tá aqui eu acho que já sabe, né, que eu sou psicóloga, mas na verdade hoje aqui eu não vim falar como psicóloga, eu vim falar como Mariana, porque ser psicóloga não é não é fixo, né? Você simplesmente passa por ser psicóloga. Essa não sou eu. E é isso que eu tenho aprendido. E por isso que eu quero aqui hoje falar da Mariana, sobre um bloqueio que, na verdade, eu tenho visto que muita gente tem. O Fernando colocou aqui que tá curioso. Fica aí que eu vou falar. Tô gerando esse suspense, mas é mais pro pessoal ir entrando. Apesar que já tem aqui o suficiente para eu falar sobre o que eu vim falar aqui. E o intuito de eu falar, me expor dessa forma, né, de eu falar um pouquinho sobre mim, é porque eu tenho percebido que esse é um dos maiores bloqueios que as pessoas têm. E o mais louco disso tudo é eu não ter percebido por muitos anos que eu tinha esse bloqueio. Para vocês terem noção. E aí eu vou contar como que eu descobri que eu tenho esse bloqueio e o que esse bloqueio tem causado na minha vida, o que esse bloqueio emocional, na verdade, causou na minha vida por muitos anos. E eu tenho certeza que pode estar causando isso em você também. E o que isso gera, né, os prejuízos, o quanto que isso
traz tantos e tantos danos que a gente de forma inconsciente não percebe o que a gente está perdendo na nossa vida. E o propósito de eu abrir essa live aqui do nada, né? Abrir essa tela faz parte do desbloqueio desse bloqueio. Então, independente de quantas pessoas estivessem aqui, porque isso também, quantas pessoas tem aqui ou não, faz parte desse bloqueio que eu vou contar aí sobre mim, né? E eu aprendi, na verdade, eu tenho aprendido, isso é até bíblico, eu não sabia que tinha na Bíblia, mas esses dias, meses atrás, na verdade, eu descobri que o nosso testemunho de vida edifica o outro. Então eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui nessa live tem esse bloqueio que eu tive por muitos, muitos anos. E na verdade todos os dias que eu atendo alguém na clínica, ou que eu converso com uma amiga, ou que eu vejo a live de outras pessoas, eu vejo esse bloqueio assim de uma forma macro, sabe? Então fica aqui que eu vou te falar um pouquinho sobre o que é esse bloqueio que você também pode ter, e eu vou dar dicas aqui de como sair desse bloqueio, ok? Bom, pessoal, já tem mais de 2 pessoas, já entrou, já saiu gente aqui, tem bastante. Se vocês quiserem mandar perguntas também, às vezes não é do assunto que eu tô falando, mas quer perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Às vezes você tem algum outro tipo de dificuldade, de bloqueio, e gostaria de perguntar. O Fernando, pois minha esposa está curiosa também. Bora lá, bora lá, bora lá. Já vou bater aqui 7 pessoas. 7 pessoas, então, e eu falo qual é o meu bloqueio. Na verdade, o bloqueio que eu tinha e descobri não faz muito tempo. E eu tenho certeza, você sabe o que é ter certeza que você tem? E é por isso que hoje eu acordei. Gente, eu não acordei de forma alguma com pretensão, né? Ou com o intuito de fazer essa live. É muito louco essas coisas na nossa cabeça. Porque eu não pensei assim, vou fazer uma live hoje. Até porque se eu pensar, não sai muito, entendeu? Então eu liguei a câmera, acabei de almoçar, liguei a câmera e falei, vou fazer essa live. É o que tá no meu coração. E o intuito, na verdade, esse posicionamento de falar aqui sobre esse bloqueio, é porque eu decidi que eu não vou mais ficar com a boca calada. Eu não vou mais bloquear aquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar para as pessoas. Porque eu já passei por algumas situações em que Deus testificou no meu coração que era para eu ter falado tal coisa para a pessoa, e eu, segurei aquilo, não falei. Quando eu criei coragem, eu simplesmente decidi falar, aquilo deu um boom na pessoa e ela mudou aí a perspectiva de vida, né? Resolveu tantas coisas dentro de si. Então eu acredito que o que eu vou falar hoje, se servir para uma pessoa, para mim já basta. E se não tiver alguém aqui para receber isso, né? Para mim já basta também, porque eu já liguei essa câmera e já tô fazendo a minha parte, e eu sei que quanto mais eu me disponho a derramar sobre aquilo que tem no meu coração, mais eu sou preenchida. Então vamos fazer o seguinte, né? Eu vou copiar meus colegas aí da internet, que eu tô aprendendo. Vamos pegar aqui, ó, o aviãozinho e vamos enviar para pelo menos 7 pessoas. 7 pessoas que você conhece e que você pensa assim, nossa, essa pessoa pode ser que tenha o bloqueio que a Mariana vai falar. Vamos lá, eu vou enviar aqui, vou dar esse tempo para vocês. Eu vou enviar aqui e eu vou esperar vocês enviarem também, ó. Já mandei aqui, ó, para pelo menos umas 10 pessoas. Manda aí para pelo menos 7 pessoas. Vamos lá, vamos lá. Mandou? Quero saber se você mandou. Se você mandou para pelo menos 7 pessoas, coloca um joinha aqui. Coloca um joinha aqui, comenta aqui, ou um foguinho, coloca alguma coisa, gente. Hoje é feriado, mas vocês não estão mortos, não. Eu tô trabalhando,
E vocês, estão o que hoje? Trabalhando ou tá de boa em casa? Não é possível que vocês não mandou ninguém aqui, mandou pra ninguém. Ó, quem eu mandei já tá entrando. Manda pra pessoa que você sabe que precisa receber, porque ela vai receber alguma coisa que às vezes Deus tá te incomodando de você mandar essa live pra alguém, você tá segurando. Não segura? Não segura. Hoje eu vou falar de um bloqueio que afetou a minha vida por muitos anos. E mesmo eu estando psicóloga, eu tive esse bloqueio por muitos anos. Imagina o restante do pessoal. Boa tarde, David. Eu não falo as outras pessoas no sentido de ser menos, mas é porque, como eu já estudei isso muitos anos e faço terapia por muitos anos, desde os 7 anos de idade, eu tenho certeza que muito mais gente está sofrendo por falta de recurso, né, emocional, por falta de inteligência emocional. Então essa live é gratuita. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui edificará a sua vida e com certeza pode edificar a vida de alguém. Então manda para mais pessoas. Manda para mais pessoas e coloca aqui para mim um joinha que você mandou para mais pessoas. Ó, o número tá subindo. Gente, mas quando a gente quer, a gente faz mesmo, né? Não tem desculpa quando a gente quer. Olha aqui como tá subindo. E uma coisa muito importante que eu acho que cabe falar aqui, não é pela quantidade de pessoas o mais importante para mim hoje. Na verdade, já foi. Um dia na minha vida eu já me preocupei com esse número aqui de pessoas que assistiriam ou não a minha live, mas é do fundo do meu coração hoje que eu falo para vocês que não é por isso que eu tô pedindo para vocês enviarem para as pessoas. É simplesmente porque eu tenho certeza que se tá queimando no meu coração o que eu vou falar hoje sobre bloqueio emocional, que paralisou minha vida por muitos anos, pode estar paralisando, na verdade, a vida de muitos, centenas, milhares de pessoas. Então é por isso que eu tô pedindo para você enviar para mais pessoas, porque eu tenho certeza que hoje pode ser o dia que você vai desbloquear, hoje pode ser o dia que você vai identificar esse bloqueio. A Ruth falou que mandou. Isso mesmo, Ruth. Manda aí, pessoal. Mas eu já vou começar a falar sobre o que eu vim falar aqui hoje, né? Desse bloqueio emocional que eu tenho 34 anos, pessoal. Eu acredito que esse bloqueio emocional que fez parte da minha vida por tantos anos não foi inserido do nada. Eu acho que desde a minha infância, depois que eu descobri que eu tinha esse bloqueio emocional, eu comecei a buscar história na minha vida, né, a minha trajetória, e eu fui percebendo onde foi se inserindo esse bloqueio emocional. E aí é tão louco. Ô, Cíntia, obrigada, mandou também, né? Vamos, gente, manda o aviãozinho, manda essa live para mais pessoas. E eu volto a dizer, não tem a ver com quantidade, tem a ver com pessoas que precisam de ajuda e não estão recebendo. Por isso que hoje eu decidi abrir minha boca e eu decidi também não paralisar mais aquilo que Deus tem para mim, para me usar, para eu falar. Então vamos lá. Esse bloqueio, eu atendo, como eu já disse, várias pessoas aqui na clínica, né? Eu sou psicóloga clínica, mas esse não é o foco aqui, tá? O foco aqui é te ajudar como pessoa, como testemunho da minha vida. Mas, entre parênteses, eu atendo pessoas aqui na clínica que tem esse bloqueio, assim, ó, 98% das pessoas que eu atendo tem esse bloqueio. E isso tem incomodado meu coração de uma tal forma a Mari. Oi, Mari! Tudo bem, amiga? Quanto tempo, né? Então, esse bloqueio tem me incomodado. Quando eu vejo esse bloqueio na pessoa, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu estive nesse lugar por muito tempo e eu estive de uma forma muito inconsciente. Então, eu fico pensando o que eu posso falar, o que eu posso fazer para mudar isso na vida das pessoas. Porque eu sei que enquanto eu estiver com a boca fechada, muita gente vai estar morrendo. Não porque sou eu, mas porque aquilo que eu carrego eu deveria estar simplesmente assim, ó, despejando sobre as pessoas. E eu paralisei isso por anos por conta desse bloqueio que eu vou falar hoje. E você, eu tenho certeza que você também faz isso. Certeza absoluta, isso é nítido na sociedade. Obrigada, viu, Fernando? Obrigada por mandar para mais pessoas. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão entrando aqui,
vão receber o que eu trouxe, não por mim, não é a questão, não é a Mariana, né? Porque a Mariana tá falando, as pessoas vão receber, não. É porque eu creio muito que o que eu fui desbloqueada, eu tenho certeza que você também pode ser desbloqueado. E eu tenho mais convicção ainda que esse bloqueio existe em você e você nem imagina que ele tá aí. Por isso que ele te paralisa. Então, a live tem esse intuito de simplesmente... Ei, bati 7 pessoas! Eu tenho certeza que esse número 7 é uma resposta de algo que eu pedi para Deus, essa confirmação do que eu vim falar aqui para você hoje. Sobre o bloqueio que eu carreguei a minha vida toda, não tinha consciência. Pode ser o bloqueio da sua vida e você nem imagina que é. É por isso que eu tô aqui e vou abrir minha boca. E eu não vou mais ficar de boca fechada. Custe o que custar, independente do que acontecer. Pessoal, vamos lá. Se você tá aí e quiser mandar para mais pessoas ainda, dá tempo. Até porque eu tô só começando, tá? Não vai durar muito tempo essa live. Eu tô aqui na clínica, vou atender mais gente, mas o tempo que a gente tiver aqui não é a quantidade de tempo também. A gente precisa começar a entender isso. Não é a quantidade, é a qualidade, é o quanto a gente é produtivo nesse tempo que a gente se dispõe a fazer o que precisa ser feito, tá ok? Então pega aí o seu aviãozinho e manda para mais 7 pessoas, que eu tenho certeza que essas pessoas vão ser impactadas com essa live de hoje. Nós vamos falar sobre bloqueio emocional. Um bloqueio, na verdade, pessoal, deixa eu já dar aí essa introdução, né? Na verdade... existe uma série de bloqueios emocionais, tá? Bloqueios que a gente não tem consciência que existe dentro da gente, mas que são bloqueios que paralisam a nossa vida. E hoje eu vim falar de um bloqueio que foi parte da minha vida por muitos anos, e até por muitos anos, por quê? Porque eu não tinha essa consciência. Nunca ninguém me falou, Mari, você já parou para pensar sobre isso? Nunca aconteceu isso. Isso que eu fico mais indignada. E aí eu simplesmente assistindo. Isso que é muito louco, né? Isso que é muito louco. Quando a gente tá com o coração aberto, eu falo assim, ó, Deus nos entrega o proporcional ao tamanho da nossa fome. Então, se você tá hoje aqui com fome, pode ficar uma pessoa aqui, ela tiver com fome, ela vai receber o que ela precisa receber de alimento. Enfim... Falando de novo, né, desse bloqueio meu que eu detectei numa live que eu assisti por 12 horas sobre uma pessoa que tem trazido muitos insights para minha cabeça e às vezes eu fico por horas assim, sabe, digerindo o que eu vou detectando dentro de mim e é isso que eu quero falar aqui um pouquinho com vocês. O bloqueio que eu vou falar aqui hoje não é o único bloqueio, não existe um bloqueio só, e eu também não acredito que a gente destrave todos os bloqueios, eu acredito, assim, de uma vez. Eu acredito que a gente vai destravando conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai vivendo, né, passando pelos processos da nossa vida, buscando conhecimento, buscando ajuda. Então, o bloqueio que eu vou falar aqui hoje, que foi um dos bloqueios que eu vejo que eu tive um dos maiores prejuízos da minha vida, acho que é por isso que eu não me conformo, assim, acho que é por isso que meu coração fica assim, eu não acredito, gera até o que o pessoal brinca, né, de ira santa, porque é uma coisa que eu falo assim, gente, como que eu nunca percebi isso? Mas voltando a falar, né, esse bloqueio não é o único, existe uma série de bloqueios. Então pode ser que eu fale algo aqui hoje, apesar que eu duvido que você não tenha esse bloqueio, existem outros bloqueios que também podem estar te prejudicando. Mas vamos lá. O bloqueio que eu vou falar hoje é algo que eu queria começar com uma pergunta, né? Algumas perguntas para você refletir se você percebe essas coisas em você. E algo, gente, que eu vou pedir aqui, seja o máximo, não precisa falar pra ninguém, nem pra mim, tá? Nem precisa escrever aqui. Mas seja o máximo sincero possível com você. Se você faz isso, se você se comporta assim, se você pensa assim, né? A primeira pergunta é, o quanto de tudo aquilo que você compra
é por conta de uma aprovação alheia. Para pensar. O carro que você tem hoje é porque você realmente queria esse carro, independente do que as outras pessoas falassem? A roupa que você usa hoje é independente do que as pessoas falam? A maneira como você fala numa roda de pessoas é independente do que as pessoas vão pensar de você? Aquilo que você escolhe fazer, por exemplo, no Instagram. Você no Instagram, você aparece da forma como você realmente é? Você simplesmente coloca para fora aquilo que tem no seu coração e fala quando é necessário falar, independente do que o outro vai falar? Eu tô olhando aqui porque eu anotei alguns pontos específicos, tá? Outra coisa muito importante, Mari, mas o que é isso que você tá falando, né? Que tipo de bloqueio que é esse? Pessoal, eu acredito que mais do que 90% da população sofre do bloqueio de necessidade de aprovação. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, mas eu não me importo. Eu não me importo o que os outros falam, Mari. Será? Gente, eu falei isso a minha vida toda. Eu acreditava nisso, que eu não me importava com o que as outras pessoas iam falar. Isso é muito louco, porque você acha que se você não se importasse com o que as outras pessoas iam falar, você iria sofrer tanto quando alguém fizesse alguma crítica pra você? Quando alguém falasse algo sobre você, nossa, mas você é estressada, hein? Nossa, mas você é pobre. Nossa, mas eu comprei aquele carro porque eu tenho aquilo. Gente, vamos parar de ser, eu não sei nem o que falar, mentiroso para si próprio. Porque a gente não só necessita de aprovação do outro, como a gente vive nessas migalhas, se alimentando disso. Eu sei que tem gente aqui que não vai conseguir ouvir o que eu tô falando. Não é fácil olhar para isso. Então, assim, do fundo do meu coração, não tem problema se você não estiver preparado para ouvir isso que eu tô falando. Você tem noção? Eu, por muitos anos, não estive preparado, eu acho. É por isso que eu não entendia isso. Por isso que agora eu compreendo o que é isso. Talvez lá atrás eu não estivesse. Enquanto eu estive na negação de que eu tinha esse bloqueio, eu vivi minha vida pautada nisso, nessa negação. Imagina, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quiser, eu me visto do jeito que eu quiser. Imagina, eu não apareço no Instagram porque assim ou assado para as pessoas me aprovarem. Gente, mentira, mentira. A gente vive em função de se enquadrar em forminhas já estabelecidas para que a gente seja aprovado. Ah, mas qual é o problema disso? Me fala você, qual é o problema que você acha que viver segundo a necessidade de ser aprovado pelo outro está gerando na tua vida? Me fala. Você consegue pensar? Enquanto você pensa aí, eu vou te falar o que isso causou na minha vida. Eu, por muitos anos, negligenciei algo que eu acredito que eu tenho como dom que Deus me deu. E que muitas vezes eu uso nos meus atendimentos. E por muitos anos eu não usei. E sempre achei, isso é coisa de psicólogo. Isso eu não vou abrir aqui hoje, tá, pessoal? Acho que cada um tem um tempo para falar sobre as coisas que estão no seu coração. Eu não sinto vontade de falar o que é isso, esse dom, isso que eu tenho, que eu carrego comigo aqui hoje. Mas o que é importante, eu quero falar aqui hoje. Eu negligenciei por muitos anos esse dom que tem dentro de mim. E todos nós, gente, não adianta, pode ser o ser humano que for na face da terra. Pode ser desde um empresário muito bem sucedido até um mendigo. Todos nós, toda criatura foi criada, e isso não é clichê, tá? Mas tudo que é criado na face da terra tem um propósito. Você não compra uma colher se ela não tiver uma função. Você não compra, uma roupa se não for para vestir. Apesar que tem muita gente que deixa no guarda-roupa, né? Mas o que eu quero te dizer é, por viver na busca de necessidade de aprovação, você está negligenciando
aquilo que você nasceu para viver. Ai, mas vem você com esses clichês, com essas coisas de motivação. Eu não tô aqui para motivar ninguém, até porque se eu gerar aqui, eu posso fazer isso. Se eu gerar aqui uma pilha de motivação em você, né, para você ficar todo motivado, todo eufórico, vai durar 30 minutos, tá? Que é isso que a capacidade do cérebro consegue absorver. O que eu vim fazer aqui hoje é falar sobre algo que bloqueou a minha vida por muitos anos, que eu não vou mais permitir que isso bloqueie. E eu quero tentar, pelo menos, falar para poder desbloquear a sua vida. Agora, assim, o que você vai fazer com isso? Com toda certeza, né? E não quero soar aqui como grossa, mas é da sua responsabilidade. Então, se o que eu tô falando não faz sentido, tudo bem, não tem problema. Agora, se faz sentido para você o que eu tô falando, por favor, pare para refletir e pare para começar a agir de forma diferente. Ai, Mari, mas como eu vou agir de forma diferente? Gente, eu já tenho consciência de que eu tenho esse conteúdo todo para entregar pelo menos há 10 anos da minha vida, tá? Por quê? Porque eu acredito que a psicologia de alguma forma me ajudou e eu fui estudando e eu fui desenvolvendo. Então eu tenho sim alguns, né, um baita conteúdo para entregar, só que não só pelo curso de psicologia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de obter conhecimento, de ajudar e tudo mais. E isso faz com que eu consiga falar muito sobre o que as pessoas necessitam, que é, sim, inteligência emocional, enfim. Só que por muitos anos, não foram 2, 3 anos, foram por muitos anos eu negligenciei de falar. E o fato de eu estar aqui hoje falando para 7 pessoas, para independente de quantas pessoas for, isso na verdade não tem a ver com você, tem a ver comigo. Como assim tem a ver comigo? Porque eu decidi desbloquear isso na minha vida por muitos anos. Eu simplesmente deixei de falar tudo o que eu penso. E é tão engraçado que quando eu abro a boca para falar para uma pessoa no tete a tete, né, frente a frente, face a face, que é algo que eu tenho muito mais facilidade, as pessoas ficam assim, Mari do céu, como eu nunca pensei nisso. Eu tenho gente que fala assim, você vai escrever um livro, né? Mas enfim, o que eu quero dizer? Eu não vou mais fechar minha boca. Então o fato de eu estar aqui falando para você, com toda certeza gera uma contribuição para eu desbloquear sobre a necessidade de aprovação. Faz sentido? Porque eu não dependo de você, eu não dependo de quantas pessoas tem na live, eu não dependo de ficar presa. Nossa, mas o que as pessoas estão falando dela? Nossa, mas ela tá falando, nossa, para 4 pessoas, para 3 pessoas, nossa, mas do nada ela abriu uma live, nossa, mas do nada, a Mari agora tá se achando, esqueci o nome que fala, blogueirinha, né? Gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu não me importo mais com isso. Isso não faz mais sentido pra mim. Mas por que não faz mais sentido pra você, Mari? Não é porque vocês não são importantes. Todo ser humano é importante, principalmente pra Deus. E pra mim também, por isso eu me disponho a vir aqui falar sobre isso, porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ser desbloqueada sobre isso. Uma pessoa pelo menos vai entender o quanto é prejudicial esse bloqueio de necessidade de aprovação. Isso não é balela. Vocês precisam parar de pensar que isso é balela ou que isso é coisa da sua cabeça, assim como eu pensei por muitos anos da minha vida. E não foi. Gente, eu já fiz curso de oratória, eu já dei palestra, mas mesmo assim, eu nunca desbloqueei isso em mim. Eu vivi com isso por muitos anos. E assim, eu confesso pra vocês que eu tô numa ira sobre isso, né? Sei lá se é ira santa ou não, mas eu sei que a raiva, na verdade, a ira, elas nos impulsiona pra ação. E toda ação vai gerar uma reação. Eu tenho certeza disso, eu não tenho mais dúvida. Só que por muitos anos da minha vida eu não tive essa convicção. Eu não tinha convicção que pouco importasse o que as pessoas pensavam ou falavam de mim. Pouco importasse se eu ia ter 5, 6 ou 2 ou uma pessoa na live. Não tem problema, não é essa mais a questão do meu coração. E é isso que importa. Quando a gente... Ah, Mari, mas por que quando você deu palestra ou fez curso de oratória, você não desbloqueou sobre essa necessidade de aprovação, que é um bloqueio que eu carreguei por muitos anos e agora... eu declaro que eu não vou mais carregar isso dentro de mim. Isso é decisão, isso não é sentimento, isso é decisão. Por que não desbloqueou antes? Antes porque eu acredito que antes não desbloqueou
porque eu não estava aberta para receber isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque eu lembro, eu vi a Érica aqui agora. Tudo bem, Érica? A Érica fez parte do curso de oratória comigo. E eu me lembrei aqui agora que quando eu fiz esse curso de oratória, eu lembro das pessoas falarem assim, nossa, Mari, mas você fala muito bem, né? Só que antes de eu levantar para falar, porque o curso de oratória era 99%, 95% era sobre a gente lá na frente, no palco, falar, né? Para quebrar mesmo esse bloqueio. Eu falava assim, gente, eu não falo. Eu fiquei todos esses anos, antes do curso de oratória e depois do curso de oratória, porque não foi o ano passado que eu terminei, faz já um tempo, eu continuei em negação sobre esse meu bloqueio. Gente, por que antes de pegar o microfone para falar numa palestra, o dia todo eu tinha diarreia e eu não conseguia comer? Pelo simples fato de estar muito ansiosa. Mas por que era essa ansiedade? Simplesmente pela necessidade de aprovação dos outros. Necessidade de aprovação de pessoas que... Gente, de pessoas que a gente nunca nem viu na vida. Às vezes, esses dias eu tava no restaurante com meu marido e eu tava incomodadíssima no lugar que eu tava sentada. Porque tava frio, já o tempo tava frio. E aonde a gente tava atrás, assim, vinha muito vento. E eu inquieta. Eu virei pra ele e falei assim, ó, eu vou sentar naquela outra mesa ali do lado, mesmo que o garçom não limpou ainda, e vou ver se o vento tá batendo ali. Gente, uma coisa tão simples. Pra você pode ser simples e tudo bem. Às vezes o que é simples pra você não é pra mim, o que é pra mim não é pra você. Então a gente não pode usar a mesma régua, tá? Eu levantei, sentei. As pessoas olham, porque as pessoas... É curioso sobre a vida dos outros, né? Existe uma curiosidade sobre o que o outro tá fazendo, isso é natural do ser humano. Mas a questão não é o que eu fiz em si, é o que eu senti com isso. Acho que antes eu iria repensar, sabe? Será que eu levanto? Será que eu vou ali? Nossa, mas eu tô nessa mesa, a pessoa percebe... Porque dava pra ver que eu tava inquieta. Eu já tinha pedido pra desligar o ar, já tinha pedido pra fechar a tenda. E dado daquilo eu resolvi. Gente, eu levantei numa libertação e fui, sentei e falei assim, meu bem, pode vir pra cá porque aqui tá muito melhor. Gente, se eu ficasse onde eu tava, eu ia continuar passando frio e ninguém ia passar isso por mim. Então, essa mesma coisa do que eu tô fazendo hoje nessa live, sabe? O que eu faço ou não, se eu entro aqui ou não, isso afeta diretamente a minha vida, não é a de vocês, em primeiro lugar. Óbvio que quem estiver aqui e estiver aberto para receber, vai receber o que eu tô falando. Quem não tiver aberto, quem tiver em estado de negação, como eu tive por muito tempo, vai continuar bloqueado. Então, assim, é muito importante, o primeiro passo é, assuma para você que você necessita, sim, de aprovação dos outros para viver sua vida. Ah, Maria, eu acho que não. Então me fala se você nunca pensa o que os outros estão pensando sobre você. Não existe isso, gente. Isso é uma mentira que a gente já contou pra gente. Por isso que a gente não fala o que tá queimando o nosso coração. Eu, por diversas vezes, às vezes eu acordo e aí vem algo no meu coração que eu tô refletindo. Vem algo no meu coração e fala assim, nossa, isso fez tanto sentido pra mim. Ah, mas eu acho que eu não vou falar pra ninguém, não. Ah, eu acho que eu não vou fazer vídeo no Instagram, não vou falar, não. Porque você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver, né? As pessoas vão falar o quê? Nossa, as pessoas não vão parar pra... Gente, perdão da palavra, não tem a ver com vocês. Eu tô sendo, assim, sincera do fundo do meu coração. Porque só quem vive esse desbloqueio que consegue compreender o que eu tô falando. Com todo o perdão da palavra, isso não tem a ver com você. De novo, eu vou repetir aqui. Não tem... Pouco importa o que as pessoas vão falar da gente. Pouco importa o que as pessoas estão pensando da gente. O que a gente não pode mais admitir é que simplesmente essas coisas paralisem a gente. Quanto, e eu fico doida da vida, é o que a gente perdeu de oportunidade. Às vezes de ajudar alguém, às vezes de se sentir melhor com você mesmo, de viver melhor, de sentir paz, sabe? A Paula tá falando aqui só a verdade mesmo, Mari, porque ela sabe, ela também tá no processo comigo de desbloquear pra essa questão do digital. Eu diria que ela já tá bem mais desbloqueada. Mas assim, porque a gente fica travado pensando o que o outro vai pensar. Gente, dane-se.
Dane-se o que o outro vai pensar. Dane-se, não paga a sua conta. Não vem sofrer nem chorar com você quando você está sofrendo e chorando. Não sabe a angústia que você passa no seu dia a dia, a ansiedade, a preocupação, os seus medos. Ninguém sabe quais são os seus medos e às vezes você até fala, mas o máximo que a pessoa vai conseguir fazer é ouvir. Ela não vai conseguir sentir o seu medo. Então, assim, pouco importa o que as pessoas pensam. Pouco importa. Aí você fala assim, Mari, mas como que eu vou conseguir viver assim, né? Como que eu vou conseguir... Oi, amiga. A Vânia entrou, tudo bem? Beijão. Como que eu vou conseguir desbloquear esse bloqueio de necessidade de aprovação? Gente, simplesmente você tem que gerar ação. Você tem que fazer. Essa live aqui, eu não programei. Eu não acordei e falei assim, eu não dormi ontem e pensei, vou fazer uma live amanhã. Não, por mais que a minha cabeça à noite frita de ideias, eu não dormi pensando nisso. Eu acordei hoje e eu tô com essa sensação no meu coração já faz muito tempo. Meu coração chega a queimar. Eu falo assim, gente, não é possível. E eu falo que quando é vontade de Deus é igual a vontade de grávida. Eu nunca tive um filho, mas minha irmã me falou isso uma vez e eu falei assim, gente, faz todo sentido. Quando Deus gera uma vontade no seu coração sobre algo, não passa, não passa. É igual a vontade de grávida, não passa. Ela pode fazer o que for, enquanto ela não resolver aquilo, não passa. Então, assim, o mais importante aqui é, eu resolvi fazer isso. Primeiro, porque eu acredito que Deus colocou no meu coração. E segundo, porque isso que eu tô fazendo aqui hoje já é um comportamento de desbloqueio de necessidade de aprovação. Por quê? Né? Ah, mas por quê, Mari? Se o que, sei lá, você falar porque você é psicóloga faz sentido. Gente, simplesmente porque eu me preocupava com o que o outro ia pensar. Desde o que o outro ia pensar sobre, tipo, nossa, 1h da tarde a pessoa tá fazendo live. Nossa, mas olha o jeito que ela tá falando. Nossa, olha o vício de linguagem dela. Fica repetindo toda hora, né. Ou é verdade, que isso a gente chama de vício de linguagem. Ou, nossa, ninguém foi na live dessa pessoa. Tinha só... Gente, dane-se. Se tá no meu coração, eu vou falar. E a questão é, eu não tô nem aí mais. Eu não tô nem aí. E o intuito é esse. Gente, faça. Eu não tô falando, e aí acho que aqui cabe uma observação, não tô falando aqui para simplesmente você sair fazendo o que tá na sua telha. Não é isso, não é? Ai, pensei e vou fazer. Não, e também não é para sair falando e sendo mal educado com as pessoas, mas o que eu tô te falando é, tudo aquilo que tira o seu brio, ou tira o seu brilho, né, melhor dizendo, se mova, faça alguma coisa. Principalmente se você perceber que você não tá fazendo, porque você tá necessitando de aprovação. Mari, como eu vou saber se eu tô necessitando de aprovação? Para e pensa. Você tá pensando o que o outro vai pensar de você? Você tá com vergonha? Porque a vergonha não é relacionada a nós conosco mesmo. Você não sente vergonha você no seu quarto sozinha com você mesmo pensando seus pensamentos. A vergonha ela é sempre atribuída sobre o que está no nosso redor. Então, assim, se você está sentindo vergonha do outro, isso é necessidade de aprovação. Você está deixando de fazer porque o que o outro vai falar, ou vai dizer, ou vai pensar, ou vai comentar com o outro, isso é necessidade de aprovação. Você está sentindo medo de, sei lá, ontem eu atendi uma paciente e ela comentou, Mari, eu entrei na quadra, eu atendo atletas do tênis, e eu posso falar isso porque essa pessoa é em sigilo, enfim, né? Não vou falar o nome dela para protegê-la e por ética também. Eu falando com ela, ela falou assim, Mari, eu entrei na quadra já com medo de perder. Por quê? Eu perguntei. Ah, porque a menina era mais nova do que eu e aí eu me vejo na obrigatoriedade de ganhar dela, porque senão o que os outros vão falar? Aí eu te pergunto, ela perdeu ou ganhou? Ela perdeu. E sabe por que ela perdeu? E o mais importante não é ela ter perdido ou não o jogo, porque esse não é o nosso trabalho, não é esse o nosso objetivo. É simplesmente ela ter se sentido tão mal, necessitando da aprovação dos outros, sobre o que os outros iam pensar ou falar, que ela simplesmente teve o resultado que ela mais temia. E tudo isso por quê? Por causa de um gatilho de necessidade de aprovação.
E aí o intuito dessa live é, eu quero que você pare. E se você puder fazer isso, é muito importante. Eu quando descobri sobre esse bloqueio que eu tinha de necessidade de aprovação, eu sentei, foi até aqui na minha sala, eu sentei, peguei uma folha sulfite e eu coloquei lá tudo que eu tava pensando, tudo que eu temia, tudo que eu pensava que as pessoas podiam falar de mim, tudo que eu tava sentindo. Por que é importante a gente jogar no papel? Porque a gente consegue visualizar de uma forma mais clara e o nosso cérebro se organiza, entendeu? Então, por isso dessa necessidade, independente de quem seja você. Ah, Mari, não sei nem o que escrever. Só solta, só libera ali. Ah, eu acho que eu tenho esse bloqueio de necessidade de aprovação dos outros. Só coloca ali, ó, bloqueio de necessidade de aprovação e começa a soltar escrevendo tudo que você tá pensando. Ah, talvez tal coisa que um dia eu deixei de fazer por tal coisa, né? Porque a pessoa ia falar isso. Eu deixei de falar, me impor numa roda em que eu tinha uma ideia diferente por necessidade de aprovação de fulano. Nossa, eu comprei tal coisa, tal roupa da moda porque eu queria que as pessoas me notassem e eu necessitava da aprovação dela. Então, assim, isso, gente, é uma coisa muito doida, assim. Eu percebo que pessoas com mais idade, né? Com pessoas que... Nem todas, tá? Isso não é um padrão. Isso é uma percepção minha, Mariana. Nem tem pesquisa, nem estudei sobre isso. Eu tô te dizendo sobre uma percepção minha e assim, enfim. Eu percebo que pessoas mais velhas, por já terem passado por muitas situações na vida, principalmente situações difíceis, elas começam a ficar cada vez menos com essa necessidade. Mas não é todo mundo, tá? Se fosse todo mundo, a gente não ia ter gente que gasta no cartão sem nem ter condições de pagar. A gente não ia ter pessoas que compram carro e não... Por exemplo, tem, sei lá, uma Ferrari, mas num portão que não dá nem pra fechar. Gente, outro dia eu passei num lugar que eu vi um carrão numa garagem. E isso assim também, gente, não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Isso é necessidade de aprovação. Você não pode querer, ou querer você até pode, mas você não precisa, esse é o ponto. Você precisa ter aquilo que o outro acha bonito. E não vem me falar. E assim, não vem me falar que você não faz nada por necessidade de aprovação. Não é possível. Se você percebeu que você necessita de aprovação dos outros, por favor, aperta pelo menos esse coração aqui, ó, pra eu saber que tá fazendo sentido pra uma pessoa. Se tiver uma pessoa que apertar aqui, pra mim já faz todo sentido. Porque eu entendi que o que eu vim falar é pra essa pessoa. Então, assim, o mais importante que eu quero que fique inculcado na sua cabeça na folha que você escrever todos os pontos do que você deixou de fazer ou do que você fez por necessidade de aprovação, você coloca do lado. Olha assim, ó, e vai colocando do lado tudo que você perdeu. A sua paz, o seu amor próprio, a sua dignidade, a sua felicidade, porque necessidade de aprovação é sim um ladrão de felicidade. Quer ver um exemplo? Às vezes você tá lá, nossa, pagou a sua viagem, isso é muito forte, porque isso muita gente me fala. Às vezes você tá lá, pagou uma viagem suado, porque é segundo aquilo que você pode. Aí você tá lá no lugar que você pagou lá, de boa na sua viagem. Aí você vai e abre essa plataforma, que se a gente souber usar é uma benção, mas se não pode se tornar também uma coisa muito ruim, que eu não vou falar esse outro palavrão, mas é uma verdade. Você abre lá, aí você vê a pessoa lá, sei lá, em Maldivas. Aí você pensa assim... Caramba, e eu que suei tanto pra pagar essa viagem aqui no Guarujá. Eu sou um lazarento mesmo. Eu sou pobre mesmo. Pronto. Aí nem posta mais. Nem posta mais foto, nem fica mais feliz com a sua viagem. Gente, isso é necessidade de aprovação junto com comparação, que é outra coisa que um dia eu apareço aqui pra falar, porque eu também já apanhei muito com isso. Eu acho que deve ter muita gente aqui que pode ser que precise ouvir. Sobre esse bloqueio, esse ladrão de felicidade, esse ladrão de alegria, que nem diz o André Fernandes,
que é esse tal desse trem maldito que é comparação. Isso só pode ter vindo sei lá da onde. Misericórdia. Então, assim, lista tudo que você tá perdendo porque você tá ainda se alimentando desse bloqueio de necessidade de aprovação. Tá ok? Pessoal, depender de necessidade de aprovação é você ficar ali esperando o farelo da migalha das pessoas. Pensa sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. É você ficar ali simplesmente assim, nossa, será que ela vai olhar pra mim se eu pôr essa roupa? Nossa, e se eu comprar esse óculos da moda, né? E aí, é assim, ó. Eu não tô dizendo pra você que você vai ser 0% influenciável, tá? Pela moda, ou pela sociedade, ou por aquilo. Não, porque não existe isso. Não tô falando aqui de algo, uma utopia, não é esse o intuito. Eu tô falando de equilíbrio, tá? De tudo aquilo que te impede de viver o seu melhor ou de ser feliz simplesmente por esses bloqueios. Ah, então eu só vou me sentir feliz no meu dia hoje se alguém me fizer um elogio. Gente, teve uma época da minha vida, não, e eu não quero me gabar, isso é de verdade. Eu recebo muitos elogios, principalmente no meu Instagram, e eu sou grata por isso. Às vezes é por conta da cor da minha unha, às vezes é por causa do meu brinco, às vezes é pelo meu óculos, às vezes é por causa do cabelo, às vezes é algum elogio porque é alguém que me ama mesmo, né? E isso tudo é muito bem recebido. Só que teve um momento da minha vida, e isso é muito sério. Quando que eu comecei a perceber que isso é prejudicial? Quando eu comecei a ficar esperando um elogio das pessoas. Misericórdia! Isso é necessidade de aprovação. Nossa, porque se eu pus aquele óculos, aí eu já ficava assim, nossa, mas será que alguém vai comentar? Se alguém não comentasse, eu sentia uma coisa estranha dentro de mim. Isso já faz um tempo, já, e isso não é uma coisa mais que eu tenho bloqueio, que eu tenho percebido. Mas já fazia parte da minha necessidade de aprovação. Percebe como já estava ali e eu nem tinha identificado? Então, assim, é muitas coisas que podem demonstrar a sua necessidade de aprovação dos outros. E é isso, às vezes você fica ali esperando o farelo da migalha, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu preciso atender mais pacientes, desbloquear um monte de necessidade de aprovação, se Deus quiser. Eu amei fazer essa live, foi algo pra mim, Mariana, totalmente diferente do que eu já tinha feito. Principalmente porque eu nunca nem programei, olha isso, que desafio, né? Mas pra mim fez todo sentido. Eu espero que para você também tenha feito todo sentido, né? Teve gente que colocou aqui, tô exercitando isso mesmo, fez todo sentido. Mari, eu penso isso também. Gente, só isso, só tudo isso já valeu para mim, de verdade, né? Porque assim, é esse o caminho. Eu não vou mais fechar minha boca por conta de necessidade de aprovação de ninguém, porque eu já sou aprovada por aquele que me criou. Coloca isso na sua cabeça. Eu tô inculcando isso na minha cabeça todos os dias através de ações. E essa foi a minha ação do dia. Beijo!